Apollo 11, a história não contada. Hoje vamos mergulhar em um momento icônico da história, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin deram um passo gigante para a humanidade, tornando-se as primeiras pessoas a pousar na Lua. Esse evento não apenas marcou uma conquista incrível, mas também causou uma série de desafios que moldaram a história. Mas durante todo esse processo, muitas coisas aconteceram e foram escondidas do público, acontecimentos que a NASA acobertou e que até hoje poucas pessoas sabem. Mas quais foram esses acontecimentos? Então, fica comigo até o final, que no vídeo de hoje vamos te mostrar a história não contada da missão Apollo 11. Mas antes, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E agora, vamos ao vídeo. Numa época em que a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética estava em pleno andamento, a corrida espacial se tornou um campo de batalha tecnológica e ideológica. A rivalidade entre essas duas superpotências só acrescentou mais tensão à missão lunar que estava nos planos dos Estados Unidos. Para alcançar esse feito monumental, Armstrong, Aldrin e toda a equipe da Apollo 11 tiveram que se preparar minuciosamente. O treinamento intenso, os simuladores de gravidade zero e as horas intermináveis de estudo foram essenciais para garantir que a missão fosse um sucesso. A missão Apollo 11 representou um desafio tecnológico sem precedentes. Novas tecnologias foram desenvolvidas e testadas para tornar possível a jornada até o nosso satélite natural. Computadores rudimentares foram usados para calcular trajetórias e coordenar a missão. A Apollo 11 foi realmente uma conquista da engenhosidade humana. Quando Armstrong e Aldrin finalmente chegaram à superfície lunar, enfrentaram um ambiente completamente estranho. A gravidade lunar é apenas uma fração da Terra, tornando cada passo um desafio único. Foi então que Neil Armstrong proferiu a famosa frase: "Isso é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade." Essas palavras ecoaram por todo o planeta e ficaram para sempre gravadas na memória coletiva da humanidade. Após o retorno à Terra, Armstrong e Aldrin foram recebidos como heróis. Sua coragem e sucesso foram celebrados não apenas pelos americanos, mas por pessoas de todo o mundo. O pouso na Lua não foi apenas uma página na história, foi um capítulo inteiro que redefiniu nossa compreensão do universo e nossa capacidade de explorá-lo. Armstrong, Aldrin e toda a equipe da Apollo 11 deixaram um legado que continuaria a brilhar na história da humanidade. Seria bonito se fosse apenas isso, certo? Mas não foi bem assim não que aconteceu. Aqui você viu a parte limpa da história, aquela que você aprende nas escolas. Agora você vai entrar um pouco mais a fundo na história e vai descobrir a verdadeira história da missão Apollo 11. O nascimento da missão Apollo 11. No início dos anos 1960, o presidente da época, John Kennedy, fez muitos discursos a público sobre a missão, mas a questão é que foram encontrados alguns arquivos confidenciais em que o presidente americano não estava tão interessado assim no projeto, e sim somente passar à frente dos soviéticos. Em 1961, o soviético Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem a dar um passeio no espaço, e isso gerou um grande senso de vitória para os soviéticos. Daí que veio a ideia de mandar pessoas para a Lua, não para explorar, mas sim para gerar engajamento político. Os heróis da Apollo 11, dinheiro e fama. No épico evento da Apollo 11, os protagonistas eram 3 homens corajosos: Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Enquanto se preparavam para a ousada aventura lunar, uma sombra de incerteza pairava sobre eles. 2 anos antes da histórica missão, uma tragédia amarga atingiu a NASA. Um incêndio devastador consumiu a Apollo 1 durante um ensaio de lançamento, ceifando a vida de toda a tripulação a bordo. Esse evento, marcado na memória, serviu como um lembrete doloroso das imprevisíveis reviravoltas que a exploração espacial podia tomar. A NASA, ciente do risco, mantinha seu próprio plano de seguro. Entretanto, durante o voo, os astronautas não estavam abrangidos por essa cobertura. O alto risco das viagens espaciais tornava o evento mais perigoso da história. Movidos por um desejo de proporcionar um grau de segurança para seus entes queridos,
os astronautas adotaram uma abordagem digna do espírito americano. Eles deram selos e autógrafos que iam ser divulgados um dia antes ou no mesmo dia da missão, e os familiares dos astronautas poderiam vender esses autógrafos para conseguir o dinheiro da cobertura, para que eles ficassem com alguma coisa caso tudo desse errado. Isso foi uma jogada americana para lucrarem, pagar de alguma forma os familiares dos astronautas e ainda ter maior acesso à publicidade. Parando o mundo. Um dos debates mais notáveis que ocorreram durante uma transmissão televisiva envolvendo a NASA e sua decisão de incluir uma câmera de TV no módulo lunar da Apollo 11. Apesar das preocupações com peso adicional, a equipe finalmente deu o aval para uma câmera Westinghouse em preto e branco equipada com uma lente de 16mm. A transmissão de sinais para a Terra através desta câmera tornou-se um objetivo adicional crucial na missão lunar. Quando Neil Armstrong desceu para a varanda dos módulos lunares, ele revelou um conjunto de armazenamento anexado ao estágio inferior do lander. Dentro desse compartimento estava mencionada a câmera da TV Westinghouse em preto e branco, especialmente projetada para lidar com o desafio de contraste de luz e sombra na superfície lunar. Os sinais de imagem e áudio capturados pela câmera foram transmitidos através de uma antena leve localizada no topo do lander. Essa antena tinha uma forma semelhante a um guarda-chuva e estava coberta com 38 milhas de fio folheado a ouro, mais fino do que um fio de cabelo humano. Incrivelmente, ela refletiu esses sinais por mais de 250 mil milhas de volta à Terra. Dentro da cabine, Buzz Aldrin ativou um interruptor, enviando as imagens em preto e branco de Armstrong para a Terra. Embora as imagens apresentassem granulação, esse marco representou um grande avanço na transmissão televisiva. Oração na Lua. Quando o módulo lunar Águia da Apollo 11 finalmente pousou na superfície lunar, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin enfrentaram um desafio único. Apesar da antecipação fervorosa para abrir a porta do lander e pisar em um terreno inteiramente diferente, quase um mundo distinto, seu protocolo de missão exigia uma pausa significativa antes deste evento monumental. Durante essa pausa, Buzz Aldrin realizou um ato surpreendente sem precedentes ao participar do primeiro sacramento cristão na Lua, a comunhão cristã. Como presbítero da Igreja Presbiteriana de Webster, Aldrin obteve uma permissão especial antes de sua viagem espacial em 1969 para levar consigo pão e vinho com o propósito de realizar a comunhão. Após o bem-sucedido pouso, Aldrin retirou de uma hóstia de um pacote de plástico, junto com vinho e uma pequena taça de prata fornecida por sua igreja. Esses itens foram guardados em seu kit pessoal. Ele então se comunicou pela rádio com a equipe de controle da Terra, incentivando-os a refletir sobre os eventos das últimas horas e a expressar sua gratidão de maneira pessoal. Em seguida, Aldrin leu em silêncio o versículo 5 do capítulo 15 do livro de João, uma passagem bíblica que ele havia registrado em um cartão de 3 por 5 polegadas. Após a leitura, ele participou da Sagrada Comunhão. Infelizmente, o ativismo ateísta de Madeleine Muriel O'Hare, conhecida por sua defesa da separação entre a Igreja e Estado, indiretamente dificultou a transmissão desses serviços de comunhão ao público. O astronauta menos citado da missão. Na narrativa da história Jornada Lunar de 1969, o nome de Michael Collins permanece menos conhecido em comparação com os de Armstrong e Buzz. No entanto, Collins desempenhou um papel essencial e único nessa missão. Viajando uma distância impressionante de 238 mil milhas em direção à Lua, ele ficou nas sombras, nunca tocando a superfície lunar. Durante quase 28 horas, ele ocupou a solidão do espaço, sendo o único ocupante enquanto seus companheiros realizavam suas atividades lunares. Sua presença crucial na órbita lunar tinha a responsabilidade de garantir o sucesso da missão de 8 dias. Se algo desse errado e Armstrong e Aldrin não pudessem retornar da Lua, Collins teria que fazê-lo sozinho. Apesar das perguntas sobre se ele lamentava não ter pousado na Lua, Collins estava satisfeito com seu papel.
Ele comparou sua função à de um operador de acampamento base em uma escalada de montanha, essencial para o sucesso da empreitada, mesmo que não estivesse na linha de frente. Curiosamente, Collins tirou uma foto memorável durante a missão do módulo de comando Apollo 11. Ele capturou a imagem de Armstrong e Aldrin retornando da Lua do módulo lunar Águia, com a Terra visível ao fundo. A pegada lunar de Neil Armstrong. Uma das marcas mais duradouras deixadas por Neil Armstrong na Lua não é apenas uma pegada, mas sim uma pegada de forma de bota, capturada em inúmeras fotos e que continua a cativar a imaginação, despertando a curiosidade de futuros visitantes lunares. Junto a essa icônica pegada, a bandeira americana permanece como um símbolo reconhecível. No entanto, esses famosos símbolos não são as únicas coisas deixadas pelos astronautas na superfície lunar. Entre as pegadas deixadas na Lua, encontra-se um artefato de grande significado, o retrorefletor laser lunar. Ele foi cuidadosamente posicionado por Buzz Aldrin e Neil Armstrong em 21 de julho de 1969, pouco antes de concluírem seu passeio lunar. É interessante notar que o retrorefletor laser lunar não era o único desse tipo presente na Lua. Na verdade, havia 5 conjuntos de retrorefletores levados para lá durante as missões Apollo dos anos 60 e 70. Os cientistas na Terra dispararam pulsos de laser em direção a esses espelhos na Lua e a luz refletida é usada para medir com extrema precisão a distância entre a Terra e a Lua. O cheiro da Lua. Após a reentrada de Neil Armstrong e Buzz Aldrin e a pressurização do módulo lunar Eagle, a poeira lunar que aderiu aos seus trajes e equipamentos emitiu um cheiro inesperado. Buzz Aldrin descreveu esse aroma como semelhante ao cheiro de carvão queimado ou das cinzas de uma lareira, com um toque de umidade. Esse odor único da poeira lunar se tornou uma memória distinta para os dois exploradores. Antes da partida da Terra, havia preocupações sobre a poeira lunar ser potencialmente perigosa. Alguns temiam que ela pudesse inflamar-se no ar, já que raramente tinha entrado em contato com oxigênio. Surgiram preocupações de que, ao entrar na cabine do módulo lunar, a poeira pudesse aquecer, queimar ou até pegar fogo. Para testar essa possibilidade, Aldrin e Armstrong conduziram um experimento improvisado. Eles usaram uma atmosfera coletada às pressas por Armstrong e guardada em seu traje espacial como medida de emergência. Colocaram essa amostra na parte superior plana da tampa do motor de subida do Eagle. Enquanto a cabine era preenchida com ar, observaram atentamente para ver se a amostra lunar emitiria fumaça ou pegaria fogo. Felizmente, nada ocorreu, permitindo que prosseguissem com os preparativos para deixar a Lua. Conhecendo o lado oculto da Lua. Durante sua estadia na superfície lunar, Neil Armstrong e Buzz Aldrin embarcaram em uma missão que durou 2 horas e meia. Trabalharam em conjunto para coletar amostras, documentar suas descobertas e estudar o ambiente lunar. Embora a maioria de suas atividades fosse planejada em conformidade com os objetivos da missão, houve um incidente intrigante quando Armstrong saiu da rota prevista. Desviando momentaneamente do plano, o primeiro homem na Lua dirigiu-se a uma área denominada Cratera Little West. Durante esse breve desvio, Armstrong efetivamente ficou fora do alcance de rádio por cerca de 3 minutos, deixando o controle da missão e Aldrin incapazes de estabelecer contato com ele durante esse período. Nos breves momentos dentro da cratera Little West, Armstrong tirou apenas 9 fotografias e os detalhes de suas outras ações permaneceram envoltos em mistério. Há especulações ampliadas pelo filme First Man de 2018 que durante esse intervalo Armstrong pode ter deixado uma pulseira com o nome de sua filha Karen, que tristemente faleceu de câncer no cérebro 7 anos antes do pouso na Lua. O aspecto intrigante é que ninguém, nem mesmo seus companheiros de tripulação, tem conhecimento do que Armstrong pode ter deixado na Lua naquele momento. Salvando a missão Apollo 11. Após o pouso na Lua, Armstrong e Aldrin se prepararam para o histórico Moonwalk. No entanto, um pequeno incidente ocorreu durante os ajustes em suas mochilas do sistema portátil de suporte à vida. Acidentalmente, os astronautas deslocaram a ponta de um disjuntor essencial. Essa peça específica controlava o fornecimento de energia para o motor de subida, o mesmo motor responsável por lançá-los de volta da superfície lunar.
Com esse componente danificado, a possibilidade de deixar a Lua estava em risco. Reconhecendo a gravidade da situação, os astronautas imediatamente comunicaram o problema ao controle em terra e começou a debater possíveis soluções. Enquanto isso, Armstrong e Aldrin seguiram em frente com o Moonwalk. Apesar de uma solução definitiva escapar ao controle da missão, os astronautas eram conhecidos por sua habilidade em solucionar problemas e por sua capacidade de pensamento independente. Ao retornar à espaçonave, Aldrin, que tinha formação em engenharia, assumiu a responsabilidade de resolver o problema. Ele examinou a abertura onde o disjuntor estava deslocado e percebeu que poderia acionar o botão ausente inserindo um objeto apropriado. Um marcador com uma ponta macia se revelou a ferramenta ideal. Com o uso desse marcador, Aldrin conseguiu pressionar o disjuntor e fechá-lo com sucesso. O pensamento prático de Aldrin desempenhou um papel crucial em superar o obstáculo e salvou o dia. Por meio desses espelhos, cientistas enviaram pulsos de laser para a Lua, auxiliando na medição precisa da distância entre a Terra e a Lua. Essa técnica forneceu informações valiosas sobre a órbita lunar e ajudou na confirmação das teorias gravitacionais. Curiosamente, o sucesso dessa iniciativa estabeleceu a base para tecnologias como o GPS e outros sistemas baseados em satélites que desempenham um papel fundamental em nossas vidas modernas. O discurso. Enquanto o presidente Kennedy inspirou a nação com sua visão de levar um homem à Lua, sua vida tragicamente ceifada antes que ele pudesse testemunhar a realização desse sonho por meio da missão Apollo. A responsabilidade de supervisionar essa monumental conquista recaiu sobre o presidente Richard Nixon, que assumiu o cargo em 1968. À medida que Neil Armstrong e Buzz Aldrin davam seus históricos passos na superfície lunar, a apreensão do presidente Nixon estava no auge. O peso dos possíveis contratempos pairava sobre ele, uma vez que quaisquer falhas teriam implicações sérias, incluindo a indignação justificada do público em relação ao gasto de bilhões de dólares dos impostos, além da perda de 2 astronautas. Preparando-se para o pior cenário, a equipe de Nixon elaborou uma declaração a ser divulgada em caso de uma tragédia. Ele entregaria esse discurso ao mundo após entrar em contato com as famílias das vítimas. Além disso, eles organizaram uma cerimônia solene conduzida por um sacerdote para homenagear as almas perdidas da Apollo 11. O presidente podia apenas esperar que as circunstâncias não exigissem a pronúncia daquele discurso preparado. Felizmente, essas circunstâncias não se concretizaram. Os corajosos homens que viajaram mais de 320 mil quilômetros até a superfície lunar retornaram em segurança. Posteriormente, os Estados Unidos alcançaram um notável feito, realizando com sucesso 6 missões primitivas que resultaram em 12 astronautas pisando na Lua entre 1969 e 1972. Doenças no espaço? Depois de completarem sua ousada missão, Armstrong, Aldrin e Collins se encontraram em uma situação intrigante. Após seu retorno, foram submetidos a um período de quarentena por questões de proteção planetária. De fato, como os seres humanos nunca haviam pisado na Lua antes, os cientistas da NASA tinham algumas preocupações sobre a possibilidade de trazer de volta alguma doença perigosa que pudesse ter sido transmitida do espaço. Assim que o módulo de comando da Apollo 11, conhecido como Columbia, pousou na região sudoeste de Honolulu, mergulhadores dos Estados Unidos foram prontamente acionados para o resgate. A Marinha também disponibilizou helicópteros de recuperação cujos tripulantes usavam trajes de isolamento biológico. Eles imediatamente começaram os procedimentos desinfetando a escotilha com iodo e fornecendo esses trajes de isolamento à tripulação. Não houve margem para riscos após uma limpeza completa. Tanto os astronautas quanto suas espaçonaves foram submetidos a uma minuciosa descontaminação com água sanitária. Em seguida, eles foram transportados por helicóptero até um porta-aviões, onde foram diretamente levados a uma unidade móvel de isolamento. Essa unidade era uma espécie de transporte especializado que os conduziu ao laboratório de recepção lunar da NASA no Centro Espacial Johnson. Dentro deste laboratório, foram acomodados em uma instalação de quarentena mais ampla.
Lá, permaneceram até serem liberados quase 3 semanas depois, em 10 de agosto de 1969. Poucos dias após sua libertação, foram homenageados com um desfile de heróis pelas ruas de Nova York, um desfile de aclamação por sua notável conquista. Nas semanas e meses seguintes foram celebrados em inúmeros eventos realizados em sua honra. Trajes feitos por empresa de lingerie, a Playtex, uma renomada marca francesa de lingerie, assumiu um papel inesperado quando a NASA a contratou para desenvolver trajes espaciais para os astronautas. Esses trajes tinham a importante missão de proteger a tripulação das adversidades do ambiente lunar, mas o que parecia ser uma tarefa simples se transformou em um intrigante duelo de moda. Para complicar ainda mais o cenário, a NASA determinou que a Playtex colaborasse com a empresa aeroespacial Hamilton Standard. Como resultado, o design inicial da Playtex foi entregue nas mãos de Hamilton Standard. No entanto, a versão da Playtex foi descartada por eles, que optaram por criar sua própria concepção. Infelizmente, a NASA não aprovou o projeto da Hamilton Standard, fazendo com que eles retornassem ao ponto de partida. Diante desse desafio, a NASA tomou a decisão de abrir espaço para uma competição aberta, convidando outros para contribuírem com suas próprias ideias de design. Nesse ponto, a história tomou um rumo inesperado. Funcionários da Playtex conseguiram de forma sigilosa acessar os escritórios da Hamilton Standard para recuperar seus desenhos originais. Esses desenhos foram, então, reenviados à NASA, e essa ação teve um impacto significativo na narrativa. O resultado foi a divisão industrial da Playtex conhecida como I.L.C. Dover e situada em Delaware, tornando-se a fabricante de trajes espaciais da NASA desde então. Quem poderia imaginar que uma empresa especializada em lingerie desempenharia um papel tão crucial na exploração espacial? A Apollo 11 é contada por muitos, mas poucos sabem os detalhes e os acontecimentos misteriosos dessa missão. Você sabia de todos esses detalhes da missão Apollo 11? Tem algum tópico a acrescentar? Então, deixe nos comentários e obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.